À vontade. Bom dia, essa é uma atividade da Associação Médica de Goiás, estúdio da AMG, junto com a Faculdade de Medicina da UFG e a Comissão Estadual de Assistência Médica e da Academia Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Faz parte de um projeto de educação médica continuada para médicos goianos e brasileiros. E hoje, aqui no mês de setembro, que remete também à medicina nuclear, recebendo o Dr. Bruno Calafate Guim. Dr. Bruno, ele é especialista em médico, especialista em medicina nuclear, diretor clínico da Medicina Nuclear de Goiás e representante da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear no estado de Goiás. O Dr. Bruno vai nos falar sobre medicina nuclear, os seus conceitos, as suas aplicações. Até para que essa live era fechada para a classe médica pela plataforma Zoom, mas também é aberta em seguida à população em geral pelo Facebook e depois fica aí pendurado no site da MG e no YouTube da MG. As pessoas podem acessar e ter esse momento como referência para algum conhecimento futuro. Doutor Bruno, seja bem-vindo. A casa é sua, fique à vontade. Doutor Valdemar, eu agradeço muito o convite, agradeço a associação em poder ter um tempo para falar sobre a minha especialidade. O Dia do Médico Nuclear foi comemorado dia 14 de setembro e nós estávamos então na vigência do Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear. Então a live está sendo uma semana depois por causa disso. E a minha especialidade não é algo muito comum e nem são todas as outras especialidades que têm aplicação dentro da medicina nuclear. Eu espero hoje poder esclarecer alguma coisa, tirar eventuais dúvidas e deixo o meu contato na tela para quando alguém quiser falar comigo ou mandar uma mensagem, que fique à vontade. Então vamos tentar explicar primeiro o que é a medicina nuclear. Por favor. Só um segundinho. Por favor, Maurício. Claro. Aqui vamos no Zoom. Aí aqui vai ter aqui, ó, share. Aí essa tela aqui. Na verdade, eu vou colocar um. Pode colocar essa também. Prefiro. Aí share. E aí, quando o doutor abrir a... Achei que já tivesse sido compartilhado. Continuo ou volto? Pode. Tá, joia. Então, aqui está o meu contato para quando precisar. E eu vou começar explicando, então, o que é a medicina nuclear. Na medicina nuclear, a gente usa radiotraçadores. Esses radiotraçadores, eles podem ter tanto um efeito terapêutico, como só finalidade diagnóstica. Eles são compostos químicos, e esses compostos químicos são marcados com um radioisótopo. E eles vão ter uma biodistribuição e vão se concentrar seletivamente em determinados órgãos, em determinados Bruno, tecidos. desculpa, mas não sei se você está passando o slide, mas não está indo. Deixa eu só confirmar aqui. Vamos aqui, doutor. Deixa eu te ajudar. Ainda bem que Por favor. Obrigado, viu? Acho que tem que parar. Isso. A gente faz assim. A gente põe primeiro ela na apresentação. Sim. F5. F5, certo? A gente dá um Alt Tab aqui. E aí, compartilha. E aí a gente pega a própria apresentação. Tá, joia. Isso agora vai dar certo. Aí. Tenta compartilhar a própria tela do Windows. Não, isso a gente já tentou e não deu, não foi? Aqui. Esse vai. Clica nele. Não, né? Tem que ser entire screen mesmo. Sim mesmo, doutor. problema técnico que a gente resolve ao vivo. Ela tá aqui. Eu não sei. Normalmente era aqui. Ok. Então é o F5, certo? Certo. E joga ela pra cá.
Normalmente, Maurício, quando eu participo, é aquele entire screen mesmo que a gente fez da primeira vez, sabe? Mas não... Estranho não ter compartilhado. É só a configuraçãozinha básica dela. Aqui, vamos compartilhar nessa tela aqui mesmo. Essa daqui não tá indo para Pois é. essa tela. Porque ele só tá compartilhando nessa, ó. Uhum. Por algum motivo. Isso a gente organiza. Mas vai dar certo. Doutor, importa de passar aqui assim? Eu vou tentar aumentar para Tá. tirar o... Porque isso aqui o doutor pode diminuir aqui, ó. Piorou. E pode puxar ela pra cá. Aí a gente consegue ver essa. Talvez não. Aí tá, deu. Mas ele não tá de tela inteira, mas vamos assim mesmo. Obrigado pelo aviso, viu? Bom, então, recomeçando, tentando adaptar, esse então é meu contato e aqui a descrição que eu fiz antes sobre o que é medicina nuclear. O que a gente usa são radiotraçadores, né? Esses radiotraçadores eles são marcados com isótopos e esses isótopos vão ter uma finalidade ou diagnóstica ou terapêutica. E o que eles são? Eles são compostos químicos e eles se biodistribuem, distribuem no corpo humano e vão se concentrar seletivamente em determinados órgãos ou determinados tecidos, tá? Então, dentro do espectro das imagens médicas, a gente é comparado com a radiologia. Só que o princípio da radiologia, o primórdio da radiologia, é ver a estrutura, ver a anatomia. E à medida que a gente vai avançando isso para a fisiologia, para os alvos moleculares, é que a gente chega nos métodos da medicina nuclear. Então, a grosso modo, a radiologia convencional busca avaliar a anatomia e nós, da medicina nuclear, a fisiologia. Portanto, desculpem. Faço favor, eu... Aqui, então, a gente tem uma comparação de uma ressonância magnética do cérebro com duas lesões, uma frontal, outra mais subcortical, que são estruturalmente até similares, porém, quando a gente faz uma imagem metabólica desse cérebro, pode-se notar que uma das lesões não concentra o traçador que a gente injetou e a outra tem uma concentração acentuada desse traçador. Esse traçador é glicose, a glicose marcada. Então, aqui é um tecido inerte, inócuo, e aqui a gente tem uma metástase. Muito bem. Então, para a gente ter concentração desse traçador, a gente precisa que tenha uma via de chegada, ou seja, que tenha um fluxo sanguíneo para aquela região. Em seguida, precisa de uma célula viva para receber esse traçador e essa célula precisa ter um receptor. Caso contrário, a gente não enxerga aquilo que a gente está buscando. Então, supondo que eu tenha um paciente com linfoma e injete um traçador para ver infecção, como ciprofloxacino marcado com tecnécio, a gente não vai enxergar por maior que seja a massa que esse linfoma esteja causando, tá? Por outro lado, se o paciente tem uma peritonite, que é um processo infeccioso de todo o peritônio, embora não forme uma massa, esse traçador vai ter uma concentração acentuada e a gente vai ver bastante o abdômen, tá? Por quê? Porque ali tem fluxo sanguíneo e tem receptor para esse antibiótico marcado com o isótopo que foi injetado. E existe uma proporcionalidade na biodistribuição. O que é isso? Quanto mais fluxo, quanto mais célula, quanto mais receptor, mais a gente vai ver e vice-versa. Tá?
Bem, então basicamente isso é o que é. Tá difícil dar o page down aqui, viu, Maurício? Desculpa. Porque eu. Acho que o senhor consegue só rolar a tela. Pode ser. Aí ó, fica mais fácil. Então a gente injeta o traçador e analisa a biodistribuição como a gente vê nesse cartoon aqui dos Simpsons, tá? Faz tempo que a gente não usa estetoscópio, isso acontece de vez em quando. Nos instrumentos de trabalho do médico nuclear estão principalmente detectores de radiação, como o contador Geiger e gama-câmaras e equipamento de PET-CT, como a gente vai ver em seguida, tá? Então, o que a gente vai falar hoje um pouco é sobre radiotraçadores, sobre o sistema detector, processamento de imagens e aplicações da medicina nuclear. E isso, então, depende da distribuição desses radiotraçadores, que vão ser a junção entre um radioisótopo, e são vários os que a gente tem disponíveis, com um fármaco. Eu coloquei fármaco entre aspas porque a gente espera que um fármaco tenha efeito no corpo. E esses traçadores, eles não têm efeito nenhum. Eles se juntam e a gente vê diferentes funções que vão ser expressadas nas imagens ou na terapia. Esses radiotraçadores, eles são inócuos, tá? Não tem efeito colateral, só tem uma exceção de um traçador que pode ter efeito colateral. E a gente trabalha com esses isótopos, são chamados de fontes não seladas. O que é isso? A gente pode manipular a radiação livremente, tá? A exposição à radiação, quando a gente faz diagnósticos para o paciente, ela é baixa, ela é comparável no máximo à tomografia computadorizada, tá? Então, como não tem efeitos colaterais, esses exames podem ser feitos em indivíduos que são alérgicos a contraste iodado, porque não são contrastes, eu repito, são radiotraçadores. A única contraindicação relativa aos exames é gravidez. E ainda assim é relativa, porque isso depende do risco que a mulher grávida corre. A gente pode fazer o exame nela quando assim estiver indicado. Então, os tipos de imagem e os tipos de tratamento que a gente faz depende desses decaimentos radioativos. Eu vou tentar separar cada um dos decaimentos e explicar a aplicação deles na medicina. Então, como eu disse, a gente trabalha com fontes não seladas, a gente manipula a radiação para poder administrar no paciente. A forma que a gente manipula, nesse cartoon está sendo bem explorada do ponto de vista cômico, mas a gente sim usa avental de chumbo, tem outras proteções maiores do que está sendo visto aqui. E a propósito, as fontes não seladas que a gente usa não brilham, tá? Elas são transparentes, inodoras, então por isso mesmo a gente precisa ter bastante cuidado quando mexe com essas fontes. Todo laboratório de medicina nuclear é uma instalação radioativa controlada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM. Então, normalmente, a gente tem essa manipulação no dia a dia. Isso é feito seguindo essas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, com bancadas próprias, manipulando atrás de uma proteção plumbífera, com um avental de chumbo, e esse é um curiômetro, um equipamento que mede a quantidade de radiação que a gente administra aos pacientes. Os lixos radioativos, eles podem ser desprezados em invólucros como esses daqui, até eles decaírem e não serem mais radioativos. Então, eles são considerados, a partir daí, como lixo hospitalar comum e são descartados como lixo hospitalar. Então, eles ficam decaindo ou em armário de concreto, como é o caso que a gente usa mais, ou em embalagens como essas. E a gente manipula essas radiações através de diferentes formas. Uma delas é comprando um gerador. Esse é o nome que a gente recebe para esse fornecimento de tecnécio. Então a gente coloca um frasco de soro fisiológico, um frasco de vácuo, o vácuo vai aspirar o soro fisiológico através desse gerador e a gente vai ter então um frasco com tecnécio 99 metaestável, um frasco com um conteúdo líquido radioativo. E esses decaimentos, então, é que definem a utilização na medicina nuclear, a utilização na medicina da substância radioativa. Então, o tecnécio 99 metaestável é o principal isótopo que a gente usa na medicina nuclear convencional. Ele decai para tecnécio 99 e esse metaestável, esse M,
é porque o núcleo dele ele não está bem arranjado. No núcleo atômico, os prótons têm que estar aproximadamente equidistantes entre si. Então, quando isso acontece, quando esse núcleo assume um formato mais equidistante dos prótons, ele emite uma energia. Essa energia é um raio gama. O raio gama ele tem as mesmas propriedades do raio-x, as mesmas propriedades energéticas. A diferença é que o raio-x vem da eletrosfera e o raio gama vem do núcleo, tá? Uma outra forma de a gente gerar um raio gama é quando um núcleo ele captura um elétron da eletrosfera. Então, com isso, um próton vai virar um nêutron. Isso acontece, por exemplo, no iodo 123, que vira telúrio 123. E esse processo também gera energia, também gera um raio gama, tá? Aqui a gente está falando de energia, portanto, esse raio gama, ele é como uma energia, ele se distribui para todas as direções, como se fosse um feixe de luz. E aí a gente tem um detector de radiação. Esse detector, ele vai primeiro filtrar a radiação que chega perpendicular a ele, vai converter a radiação em luz com um cristal de iodeto de sódio e depois essa luz vai ser novamente detectada, transformada no impulso elétrico e levada para um computador. Então assim a gente tem a transformação da radiação, primeiro em luz, depois em eletricidade, impulso elétrico, que vai para o computador para a gente formar a imagem, tá? Bom, então esse aparelho aqui é uma gama-câmara. A gente tem 2 detectores de radiação aqui. Aqui tem esse filtro que a gente chama de colimador para chegar só o que está perpendicular. Existem colimadores para diferentes energias. Então esse colimador aqui era deste carrinho. Aqui a gente tem um carrinho com outro par de colimadores. Aqui atrás está o cristal que vai converter em luz e daí impulso elétrico e vai para o computador. Então, uma vez, quando ele vai para o computador, essa imagem, ela é como se fosse uma foto digital. A gente chama isso de imagem planar ou imagem estática. A gente tem diferentes pixels, tá? Se a gente fizer uma imagem estática seguida de outra, a gente tem uma imagem dinâmica, que é como se fosse um filme. E aquele aparelho ele pode girar ao redor do paciente e fazer o que a gente chama de imagem SPECT, uma imagem tomográfica, que é uma imagem tridimensional. Então aqui a gente tem exemplo de imagens planares. Desse lado direito da tela foi feita uma injeção de um traçador para avaliar a perfusão dos pulmões. Aqui a gente tem o pulmão direito, aqui o pulmão esquerdo. Vejam como o pulmão esquerdo está bem menos perfundido do que o pulmão direito. E a gente tem defeitos de perfusão também no pulmão direito. Aqui a gente está olhando pela frente o paciente, projeção anterior, e aqui pelas costas, projeção posterior. Esse mesmo paciente ele inalou um aerossol radioativo e a gente vê que as áreas que ele inalou são normais. Tá? Então vejam a diferença entre a inalação do pulmão direito e a perfusão com seus defeitos, e a mesma coisa no pulmão esquerdo. Tem defeitos perfusionais sem defeitos inalatórios. Aqui a gente já consegue um diagnóstico que é de tromboembolia pulmonar. Também são imagens planares essas imagens de corpo inteiro, com diferentes traçadores, como o Galho 67, aqui essas áreas de hiperconcentração são áreas de linfoma, e um traçador ósseo, mostrando numa criança que já fez uma cirurgia no fêmur direito, a recidiva tumoral aqui no fêmur. Como toda imagem da medicina nuclear ela é computadorizada, ela sempre é quantificável. Então a gente pode desenhar áreas de interesse em torno dos órgãos, como aqui no caso são os rins, vistos pela posterior, então esse é o rim direito, este é o rim esquerdo, medir quanto de radiação tem nos dois e, através de uma regra de 3 simples, dizer, olha, o rim direito é responsável por 82,1% da função renal desse paciente. Então, tudo em medicina nuclear é quantificável. Aqui, na projeção, devia mostrar um filme de uma imagem a cada 20 segundos, mostrando a função do rim. Então, essas são dos rins. Essas são imagens dinâmicas feitas a cada 2 segundos. Como eu disse, é como se fosse um filme. Eu acho que não dá para ele ficar em movimento aqui. Vamos em frente. Aqui também são imagens dinâmicas, só que elas são engatilhadas. Isso aqui também era para estar se movendo.
elas são engatilhadas através do batimento cardíaco, do QRS, tá? Então isso vai se repetindo de forma cíclica e a palavra para esse engatilhada em inglês é gated. Então a gente chama essas imagens de imagens gated. E em seguida a gente tem as imagens tomográficas. Isso aqui também era um filme para estar girando. Aqui a gente tem cortes transversais das vértebras, tá? Aqui a gente tem cortes sagitais, da direita para a esquerda, das mesmas vértebras, e aqui cortes coronais. Nesse caso, o que a gente vê é um aumento da concentração no processo transverso esquerdo da vértebra L3. Essa é uma criança já um adolescente, que praticava esporte marcial e estava com muita dor lombar e a ressonância era normal. Por que a ressonância é normal e a cintilografia mostrou esse achado tão evidente de uma hiperconcentração tão acentuada no processo transverso? Porque, mais uma vez, a radiologia está tentando achar uma alteração anatômica. No caso de uma fratura, seria uma perda de continuidade do osso. Aqui a gente está enxergando um aumento da remodelação óssea, ou seja, uma alteração na microestrutura do osso, e é isso que aparece. Então, embora não haja uma alteração macroscópica, uma alteração que possa ser vista na radiologia, essa alteração funcional do osso já aparece aqui na imagem da medicina nuclear. Da mesma forma, imagens tomográficas do cérebro, isso também era para estar girando. Nesse caso, é uma cintilografia de perfusão cerebral. A gente vê defeitos perfusionais nos lobos frontais e temporais. Isso é um tipo de demência, é uma degeneração frontotemporal. Então, quando a gente faz essas imagens tridimensionais, ao invés do pixel, que é um quadradinho da imagem bidimensional, a gente tem um cubo da imagem tridimensional e o nome desse cubo é voxel. Esses voxels também podem ser quantificados. E, além disso, além dessas imagens tridimensionais, a gente faz também, isso aqui era um coração, era um ventrículo esquerdo que era para estar contraindo, batendo também. A gente faz também imagens quadrimensionais. O que é isso? A gente tem uma imagem tridimensional e analisa como ela altera com o tempo. Tá? Então, essa imagem é uma imagem 4D, tá? Que seria o coração batendo, nesse caso, o ventrículo esquerdo. Esses volumes tomográficos, como eu disse, eles são quantificáveis e a gente pode fazer uma correlação entre a perfusão cerebral, a ressonância do paciente, para achar onde tem um defeito metabólico e que região isso corresponde anatomicamente na ressonância. Quando a gente faz uma imagem nossa tomográfica de SPECT e faz ao mesmo tempo uma tomografia computadorizada, isso chama SPECT-CT. Assim, novamente, a gente consegue localizar precisamente um tumor que a gente vê na imagem funcional e vê a correlação dele com a imagem anatômica. Esse método chama SPECT-CT, porque une o SPECT da medicina nuclear com a tomografia computadorizada da radiologia. E assim, a gente tem aplicação em diferentes especialidades da medicina. Tá? Então, um exemplo deles é a tireoide. Na tireoide, a gente tem nódulos que são produtores de hormônio. A gente apelida esses nódulos de nódulos quentes, mas eles não é a temperatura deles, mas sim eles concentram mais radiação. E, por outro lado, a gente pode ter áreas que não funcionam. São chamados de nódulos frios. Esses nódulos frios têm um risco maior de corresponder a câncer. E os nódulos quentes, como eu disse, são nódulos produtores de hormônio. Além disso, a gente pode fazer essas imagens de corpo inteiro com iodo para ver, no caso de um paciente que teve um câncer de tireoide, se sobrou um pouquinho de tecido de tireoide ou se esse tumor da tireoide, esse câncer da tireoide, espalhou para algum lugar do corpo, como nesse caso aqui temos uma metástase cerebral, vista depois de uma terapia com iodo. Aplicações são muitas, mas só para citar alguns exemplos, em ortopedia, aqui a gente tem as imagens dinâmicas, uma imagem a cada 3 segundos, mostrando uma área focal de um aumento discreto do fluxo sanguíneo e aqui a fratura da tíbia.
nesse caso, um fluxo sanguíneo bem mais aumentado numa região distal da tíbia, com um processo inflamatório associado e aqui o local da fratura. Tá? Então, geralmente, esse processo inflamatório associado, ele corresponde a uma osteomielite. Aqui a gente tem uma outra doença que aumenta a atividade óssea de forma difusa em alguns ossos do corpo. Isso se chama doença de Paget e essas são as regiões de aumento da atividade osteogênica. Isso é bem clássico. A gente tem também, ainda falando da cintilografia óssea, aplicação em medicina do esporte. Então, pacientes que fazem esforços repetitivos, eles começam a ter uma entesopatia que é de tanto músculo fazer um esforço sobre o osso, isso vai aumentando a atividade óssea aqui nessa região, até o ponto que pode aparecer uma fratura de novo aqui na tíbia esquerda. Isso é chamado de uma fratura por estresse. E aqui a marcação que a gente faz, nem sempre ela é através de traçadores de fármacos, mas também a gente pode fazer uma marcação de células. Nesse caso, a gente marcou os leucócitos do paciente. Nessa imagem a gente tem um SPECT-CT, uma reconstrução tridimensional. O que está colorido aqui em vermelho são os leucócitos radioativos. Aqui a gente tem um enxerto poplíteo, aqui a patela do joelho, e aqui a gente tem um aneurisma. Então, nessas áreas que tem hiperconcentração do leucócito, são áreas que têm infecção, portanto, uma infecção do enxerto poplíteo. Isso acaba causando infecções de repetição no pé do paciente. Aqui é mais uma demonstração da tromboembolia pulmonar. Aqui uma tromboembolia pulmonar maciça no pulmão direito. Vejam como o paciente inala, o ar chega normalmente para o pulmão direito, mas o sangue não. Tá? Isso é uma tromboembolia. Não só administração venosa ou inalatória, mas a gente pode também preparar alimentos e dar esses alimentos para o paciente consumir e avaliar o comportamento do alimento. Aqui, nesse caso, é uma criança que ingeriu um leite com uma gotinha de radiação. A quantidade de radiação que essa criança é exposta é 1/30 de um raio-x. E a gente avalia, então, esse leite no estômago e, sequencialmente, dá para perceber que ele retorna para o esôfago. Então, isso daqui é um refluxo gastroesofágico. Através desse exame, a gente consegue dizer quantos episódios de refluxo gastroesofágico a criança teve e qual a duração do refluxo e quanto de volume teve. Como tudo é quantificável, a gente pode também avaliar quanto % desse leite foi sendo esvaziado no estômago de acordo com o tempo e colocar isso num gráfico. O normal seria estar dentro desta faixa e desta faixa, e aqui nesse caso é uma criança que tem um retardo no esvaziamento do leite. Então ele tem um retardo na digestão da criança. Novamente, imagens sequenciais, aqui são imagens a cada minuto, e dessa vez, ao invés de marcar leucócitos, a gente marcou as hemácias do paciente. Normalmente a gente veria só os vasos, rim, um pouco de fígado, baço. Essa parte mais brilhante aqui em cima é o coração, só que o que acontece é um extravasamento das hemácias para as alças intestinais. Então, com isso, a gente consegue definir onde está o sangramento intestinal do paciente. Tá? Então, essa é uma pesquisa de sangramento intestinal, mostrando aqui no cólon ascendente o foco do sangramento. E uma das principais aplicações das imagens dinâmicas é a cintilografia renal. Nessa cintilografia renal dinâmica, a gente vê que o rim direito, mais uma vez a gente está olhando pelas costas aqui, o rim direito tem um funcionamento normal e o rim esquerdo não, tem um prejuízo de função. Tá? Ele vai, ao redor, com o passar do tempo, concentrar a urina radiomarcada na sua pelve, mas ele não vai conseguir eliminar. Reparem na diferença da eliminação pelo rim direito, como ele vai eliminando, enchendo, eliminando, e o rim esquerdo não, ele vai ficando fixo. Mais uma vez, a gente tira disso dados de quanto do traçador concentrou, quanto tempo esse traçador demorou para passar pelo rim, pelo córtex renal,
e principalmente a avaliação do gráfico da eliminação de urina, tá? Isto aqui é o que pode indicar a cirurgia ou não para um paciente que tem uma obstrução na saída de urina de um dos rins. Aqui, mais uma vez, era para ser um filminho mostrando a diferença da eliminação dos rins. E uma outra cintilografia renal, além da cintilografia renal dinâmica, é a cintilografia renal estática, que ela avalia mais precisamente a função de cada rim. Então aqui a gente vê que o rim esquerdo ele está realmente tem bem menos função do que o rim direito, tá? E esses dados são extraídos pelo computador, então isso tem pouca variabilidade do operador, tá? Isso é bastante preciso, quanto por cento cada rim funciona. Aqui a gente tem um rim em ferradura, que é uma malformação bastante comum, e mostrando que as duas unidades renais desse rim em ferradura têm função normal, ou seja, embora tenha uma alteração anatômica, eles têm função normal. Uma outra aplicação grande da medicina nuclear é a cintilografia de perfusão miocárdica, para avaliar se o paciente tem isquemia. Para isso, novamente, imagens tomográficas do coração, e essas imagens tomográficas são cortadas em 3 planos. Esses planos recebem nomes diferentes dos planos habituais do corpo. Ao invés de transversal, sagital, coronal, a gente define esses cortes em eixo curto, eixo longo horizontal e eixo longo vertical. Então, quando a gente vai avaliar essa imagem, o que a gente está vendo é quanto de sangue chega no coração. A gente faz 2 exames. Um deles o paciente recebe a injeção sentado, em repouso, e outra caminhando na esteira para ver o exercício, ou quando ele não consegue caminhar na esteira, a gente faz um protocolo de um estresse químico. Esse estresse químico da medicina nuclear ele é bastante seguro, ele não aumenta a frequência cardíaca do coração em geral, ele é usado só para mudar o fluxo sanguíneo, então ele é bastante seguro mesmo em pacientes que se sabe que têm doença do coração. Porque ele não induz uma isquemia, ele não induz uma falta de oxigênio no coração, mas sim apenas muda o fluxo durante o exercício. Então, esse fluxo, quando ele é normal ao repouso e prejudicado no exercício, isso configura uma área de isquemia. Essa isquemia, essa alteração da perfusão, ela precede em muito os sintomas e o infarto. Então, a intenção desse exame é a gente diagnosticar uma alteração perfusional antes que o paciente venha a ter sintomas clínicos. Esse gráfico mostra a perfusão no repouso e no exercício. A perfusão cardíaca ela sempre é maior no exercício do que no repouso, e quando a gente tem uma estenose, quando a gente vai estreitando a artéria, vai chegando menos sangue no coração, isso vai diminuindo a quantidade de sangue que é fornecida ao coração no exercício, até um ponto, quando você tem uma estenose muito grande, é como se fosse um cano que você vai estreitando, isso diminui também no repouso. Então a gente tem como achados o normal no estresse e no repouso, a isquemia no estresse, ela parece uma área de perfusão e no repouso não, até que chega nessa região onde já se vê uma hiperperfusão tanto no estresse quanto no repouso. Então essas rosquinhas que a gente está mostrando, imagine como se fosse um copo e a gente cortasse esse copo do ápice para a base. Aqui era um coração que era para estar batendo, então a gente vê rosquinhas que são o ventrículo esquerdo e eles têm nomes das paredes, parede anterior, parede inferior, parede lateral, septo interventricular. Esta área mais clara aqui é o ventrículo direito. A gente enxerga muito mais o ventrículo esquerdo porque ele tem muito mais músculo do que o ventrículo direito. Então, esse eixo que corta, então, daqui da base do copo para cima, a gente chama de eixo curto, e todas as imagens de cintilografia do coração, elas são padronizadas, a gente vai enxergar na linha de cima o estresse, na linha de baixo o repouso. A gente pode cortar esse ventrículo esquerdo de um lado para o outro, tá? Ou de baixo para cima. Então a gente tem diferentes eixos aqui. Tá? Aqui é o eixo longo horizontal, aqui é o septo, ápice, parede lateral, e aqui é o eixo longo vertical, parede anterior, ápice e parede inferior. Então a gente analisa a concentração do traçador no estresse
e no repouso, nesses 3 eixos. E assim, aqui a gente tem, por exemplo, uma área de isquemia na parede lateral. Vejam como aqui no estresse a parede lateral está bem menos perfundida do que o septo interventricular, o que não acontece no repouso. Isso também é evidente aqui nessas áreas. Essas são imagens do estresse e essas são imagens do repouso. E aqui a gente tem um paciente que já infartou e ele perdeu o músculo aqui na região apical do ventrículo esquerdo. Então a gente enxerga uma área de hipoperfusão tanto no estresse quanto no repouso. Isso acontece não só no ápice, mas também no septo interventricular. Tá? Então isso é uma sequela de um infarto de um paciente. Da mesma forma, a gente pode avaliar a perfusão cerebral. Aqui a gente tem as imagens de perfusão cerebral e o que pode se notar é uma hipoconcentração nessas regiões posteriores, que são os lobos parietais. Como tudo na medicina nuclear pode ser quantificável, a gente compara a perfusão desse cérebro com uma população normal e recebe uma imagem estatística mostrando essas áreas de hipoperfusão, principalmente posteriores. Então, assim é que se apresenta uma doença de Alzheimer, que é uma das formas de demência. Aqui a gente tem uma degeneração frontotemporal, diferentemente daquela que a hipoperfusão era mais posterior. Vejam como essas a gente tem uma hipoperfusão mais anterior. Isso se chama degeneração frontotemporal. Com predomínio nos lobos frontais, isso é uma variante comportamental. Além disso, a gente pode avaliar vasos linfáticos. A avaliação dos vasos linfáticos é muito importante em alguns tipos de câncer, porque eles podem comprometer os linfonodos. Tá? Então, o que a gente faz é injetar um traçador fora da veia. Em geral, a gente faz isso na mama ou ao redor de uma cicatriz de um câncer de pele, por exemplo, e ver para onde vai esse radiofármaco. Então, a gente faz imagens, aqui no caso são imagens SPECT-CT, a gente vê a tomografia da região da bacia e a área de concentração do traçador. Então, o que se sabe é que existe um linfonodo aqui, porque a anatomia dos linfonodos varia muito de pessoa para pessoa. Isso não significa que o linfonodo esteja doente, mas é só para mostrar onde o linfonodo está, porque aí a gente, com a medicina nuclear, vai, através de um detector portátil de radiação, entra na cirurgia, junto com o cirurgião, para detectar onde está a radiação e fazer a exérese ou desse linfonodo ou de um tumor que foi marcado com radiação. Esse daqui é o detector de radiação. Tá? Então, também tem aplicação cirúrgica intraoperatória da medicina nuclear. Isso tudo que eu falei foi a partir do decaimento gama. Só que a gente tem outros tipos de decaimento, como, por exemplo, dentro de um núcleo atômico, um próton pode virar um nêutron. Ele faz isso, ele se transforma num nêutron, emitindo uma partícula positiva. Essa partícula com carga positiva, ela tem a mesma massa de um elétron. Então, que nenhum físico me ouça, mas ela é como se fosse um elétron com carga positiva. O nome dessa partícula é pósitron, ou partícula beta+. Isso é antimatéria. A antimatéria, ela não tem uma vida longa no nosso universo, porque logo ela vai colidir com um elétron, propriamente dito, com carga negativa. E segundo a fórmula de Einstein, energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado, eles vão se aniquilar e essas duas massas de dois elétrons, de um elétron e de um pósitron, quando aniquilado, vai fornecer 2 raios gama que vão correr em direções opostas. Quem sofre esse tipo de decaimento é flúor 18, iodo 124 e gálio 68. Então, com esse pósitron, decaimento através do pósitron e sua aniquilação, a gente tem um aparelho que é cercado daqueles cristais que detectam radiação e vão detectar quando 2 daqueles gamas chegaram ao mesmo tempo em direções opostas. Esse é o princípio da tomografia por emissão de pósitron ou PET. Então, esse aqui é um aparelho de PET, ou, na verdade, todo PET hoje em dia é um PET-CT. São 2 arcos desses. Um deles faz a tomografia, que está mais ao fundo, e o outro detecta esses raios gama que vieram do pósitron. Essas substâncias que a gente injeta para fazer as imagens de PET,
elas têm uma meia-vida muito mais curta do que, por exemplo, o Tecnest 99 metaestável. E elas são produzidas num acelerador de partículas, num ciclotron. E são fornecidas, a gente tem ciclotrons em algumas regiões do país e são distribuídas para o Brasil todo. Então, como eu disse, esses isótopos têm uma meia-vida, que é o tempo de decaimento delas, muito curto. Então, elas têm que ser produzidas num lugar e têm que ser utilizadas nesse mesmo lugar que foram produzidas. Vejam que tem alguns aqui que têm meia-vida de 2 minutos. Ou dá para transportar. Então, por exemplo, um flúor 18 produzido em Brasília, dá tempo de trazer para Goiânia para a gente fazer as imagens. Então, da mesma forma que na cintilografia, a gente tem diferentes radiotraçadores com diferentes análogos biológicos vendo esse efeito. Então, a partir daí, a imagem que o PET gera, mais uma vez, é um PET-CT, então é como se a gente visse a função do corpo inteiro e a região que essa função está alterada, como se fosse uma previsão do tempo. É a soma da foto do satélite com um mapa de geografia para a gente poder dizer com precisão onde é que tem alteração nesse metabolismo. Em geral, o PET-CT é utilizado para câncer, aqui é glicose marcada, então alguns tipos de câncer têm um aumento do consumo de glicose e a gente vê para onde foram essas metástases no corpo do paciente. Existem diferentes traçadores para diferentes tipos de câncer. Aqui é mais uma vez um traçador a glicose marcada, mostrando as áreas de hiperconcentração e onde é que tem metástases nesse paciente. Mais uma vez, eu ressalto que o que a medicina nuclear está enxergando é a função, é o metabolismo, é a fisiopatologia e não a anatomia. Então aqui a gente tem um paciente com uma metástase hepática, vista aqui na tomografia. Essa metástase aumentou de tamanho depois de 6 sessões de quimioterapia. Embora tenha aumentado de tamanho, isso não mais tem tumor, como mostra aqui no PET. Vejam as áreas de hiperconcentração no fígado, mostrando que tem um tumor metabolicamente ativo, e aqui já não tem mais o tumor metabolicamente ativo. Essas áreas aumentaram de tamanho porque é uma reação do corpo ao tratamento da metástase. É um processo inflamatório, uma necrose. Então aqui a gente já não tem mais tumor ativo depois da quimioterapia, embora as lesões tenham aumentado de tamanho. Então assim a gente pode fazer reconstruções tridimensionais para localizar com precisão onde está o câncer e se ele tem uma metástase ou não. Então aquele decaimento, mais uma vez, é um decaimento diagnóstico, é o decaimento utilizado para o PET, para a tomografia de emissão de pósitrons. Até agora eu falei de decaimentos com energia, cujo resultado final é energia, são os raios gama. Porém, aqui a gente tem um outro tipo de decaimento, que é um decaimento que emite partículas. E essas partículas elas vão interagir no corpo e elas podem ter um efeito terapêutico. Então, da mesma forma que a gente teve lá na tomografia por emissão de pósitron um próton virando nêutron, aqui a gente tem um nêutron virando próton. Para isso, esse nêutron vai emitir uma partícula beta-, que a rigor é um elétron, a mesma massa, a mesma carga. De novo, que nenhum físico me ouça falando isso, porque o nome dela é uma partícula beta-, porque ela veio do núcleo, tá? E não da eletrosfera. Mas ela tem a mesma massa e a mesma carga com o elétron. Alguns isótopos que têm esse decaimento emitindo esse beta são o iodo 131, usado para câncer de tireoide, o samário 153, usado para dor metastática em paciente com câncer de próstata, o lutécio 177, que é bastante utilizado em câncer de próstata e em tumores neuroendócrinos. E além da partícula beta, a gente tem a partícula alfa. A partícula alfa é uma partícula muito pesada. Ela equivale a um núcleo de hélio, são 2 prótons e 2 nêutrons. E além de pesada, ela tem carga positiva, por ter 2 prótons. E ela é tão pesada que para blindar essa partícula alfa é muito fácil, basta uma folha de papel, porque ela corresponde à matéria. Então, blindar a partícula alfa é fácil. E quem tem esse tipo de decaimento é o rádio 223 e não 233, como está aqui, e o actínio 225, os dois são usados em câncer de próstata. Então, quando o raio-x e o raio gama são produzidos,
eles têm uma atenuação, ou seja, eles percorrem uma distância grande na matéria. Já a partícula alfa, ela, por ser tão grande, tão carregada positivamente, ela percorre uma distância máxima de 8 células. E a partícula beta menos, ela pode chegar a 1,2 centímetros. Então, quando essas partículas elas interagem com as células, elas vão, no final das contas, produzir radicais oxidantes que vão causar um dano no DNA da célula. Se esse dano for irreversível, essa célula vai morrer, ela vai entrar em apoptose ou senescência e vai acabar morrendo. Então, esse é um princípio para a gente tratar os pacientes através das partículas beta e das partículas alfa. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma cintilografia óssea feita num paciente com câncer de próstata. Essa cintilografia foi feita usando o tecnésio 99 metastável, e aqui estão as áreas de metástases ósseas do paciente, que são essas áreas mais escuras aqui na imagem. Então, esse paciente recebeu injeção de samário 153 para tratar as dores, e vejam que as regiões onde tinha concentração do tecnésio são as mesmas do que tem o samário. Por quê? Porque esses traçadores pertencem à mesma família, são traçadores ósseos. A palavra que isso recebe é teranóstico, porque são substâncias, são indicadores ou traçadores ou fármacos, como quiser, que têm função tanto diagnóstica quanto terapêutica. Aqui a gente tem uma outra paciente que tem um tumor benigno, um meningioma aqui no seio cavernoso. Isso é uma ressonância, são cortes coronais. Esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo, e aqui a gente tem um meningioma. Esse meningioma, ele concentra, ele expressa um receptor de uma substância chamada somatostatina. Então a gente pode fazer um PET ou um SPECT com um análogo dessa somatostatina, mostrando que ele se concentra na região que tem esse tumor benigno, o meningioma. E com isso, vejam que aqui o traçador é o tecnésio, a gente pode fornecer um outro traçador análogo da somatostatina, marcado com lutécio 177, que emite radiação beta na intenção de evitar que esse tumor cresça além do que ele já cresceu. E mais recentemente, a gente tem recebido bastante paciente com câncer de próstata, metástases ósseas e linfonodais, para fazer tratamento com lutécio 177, marcando PSMA. PSMA também é uma proteína que se expressa no câncer de próstata. Aqui o paciente, quando ele recebeu a primeira dose terapêutica de lutécio PSMA, aqui a segunda dose, já mostrando uma redução muito significativa das suas metástases, e aqui depois da terceira dose, comparem o volume de tumor, a carga tumoral que a gente chama, depois da terceira dose do lutécio PSMA, comparado com a primeira dose, mostrando a efetividade desse tratamento. Então, mais uma vez, peço desculpas pela apresentação sem os filmes, de forma um pouco arranjada, mas eu espero ter, pelo menos, dado uma introdução à medicina nuclear. É um assunto, assim, como bastante amplo, ele não passa só pelo diagnóstico, mas também pela terapia, e normalmente os pacientes não procuram um médico nuclear. A gente recebe o paciente indicado por outros médicos para fazer as imagens, para esclarecer alguma dúvida ou para indicar alguma das terapias. Aqui em Goiás eu trabalho na Medicina Nuclear de Goiás, que fica em Goiânia, na Nucleocor, que fica em Rio Verde, e eu sou conselheiro estadual da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e me coloco à disposição de todos para responder quaisquer dúvida que tiverem a qualquer momento. Muito obrigado. Parabéns, Bruno, pela bela apresentação, pela boa dicção, o recado inteiro, pleno, completo, e nos conceitos da medicina nuclear. Preciso divulgar bem esse procedimento, porque as pessoas desconhecem, até mesmo a classe médica desconhece tudo isso que você falou, né? E as suas aplicações em medicina. Uma pergunta que me chegou aqui ainda há pouco além das aplicações todas essas que você comentou e pensou como diagnóstico terapêutico, existem outras aplicações não internas da medicina, tipo medicina nuclear,
aplicado aos alimentos? Ou coisa nessa linha? Não, essa já não é uma parte da medicina, mas existe na física nuclear uma aplicação para alimentos que seria a irradiação de alimentos para preservação. Mas isso é uma parte da engenharia de alimentos e da física nuclear e não da nossa especialidade, né? Alimento que a gente acaba fazendo é marcar alimento para avaliar o esvaziamento gástrico, né? Existe uma fórmula alimentar que é padronizada no mundo inteiro para a gente avaliar, que é uma receita com ovos e geleia, clara de ovo, na verdade, geleia e pão, e a gente faz essa marcação dentro do laboratório de medicina nuclear para avaliar como isso esvazia, né? E isso que o senhor comentou sobre a divulgação da especialidade, doutor, é porque isso vem da nossa formação. São raras as escolas médicas que têm laboratório de medicina nuclear no hospital. E eu mesmo fiz uma residência, antes de fazer a residência em medicina nuclear, eu era residente de nefrologia, e dentro da nefrologia que fui conhecer melhor a medicina nuclear, e então eu fiz a residência de medicina nuclear. Maravilha. Em aberto, alguém deseja fazer alguma colocação, alguma pergunta ao doutor Bruno? Maurício, chegou alguma pergunta aí no chat ao doutor Bruno? Oi, doutor. Não, por aqui estamos sem perguntas. Caso alguém queira participar, é só abrir o microfone, pode ficarem à vontade. Ok, Bruno? Parabéns. Então, Alô? já finalizando a live, tem alguém falando? Tem sim. Oi, Pode falar, doutor parabéns, Tércio. Bruno. Parabéns, Bruno. Excelente Sim. aula. Excelente aula e foi bem explicativo, tá? Eu acho que, como o doutor falou aí, infelizmente a gente tem pouco conhecimento das faculdades de medicina, né, em relação à especialidade de medicina nuclear, apesar mesmo de a gente saber que é uma especialidade tão antiga quanto a radiologia, né, como você demonstrou. Mas parabéns, foi bem explicativo, pena que pouca gente conseguiu assistir, mas parabenizo também a Associação Médica Goiana de ter essa porta aí para o conhecimento dos demais colegas. Parabéns. Obrigado, doutor Tércio. O doutor Tércio é médico nuclear em Santa Catarina, e agora eu estou vendo aqui dos participantes, nós temos outro médico nuclear daqui de Goiás, o doutor Carlos Henrique, brilhante médico nuclear. Ele, além de médico nuclear, é radiologista, é um especialista bastante reconhecido na nossa sociedade. E falando sobre a idade da nossa especialidade, esse ano, em mês de outubro mesmo, se comemoram 75 anos da primeira vez que foi feito um tratamento com iodo 131 num paciente com câncer de tireoide. Então lá se vão 3/4 de século desde que a gente está no meio médico e ainda assim a gente precisa de divulgação. E por isso eu agradeço mais uma vez a associação. Maravilha. Então, já caminhando para o encerramento dessa live, já é quase 1 hora de live, essa live vai ficar então aqui nos nossos arquivos da Associação Médica e do YouTuber, e é um local de muita movimentação no pós-evento, tá? Então, a gente trabalha com essa divulgação pré-evento, a divulgação durante o evento, e o pós-evento ele é muito fortalecido, de forma que fica uma referência aí para quem deseja saber algum detalhe sobre medicina nuclear. Bruno, mais uma vez, muito obrigado, em nome da Associação Médica, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, e em nosso nome pessoal. Tá? Um forte abraço, bom domingo a todos, e até a próxima. Bom domingo, obrigado. Tchau, Bruno. Tchau, Maurício. Doutor, muito obrigado por tudo. Bom dia a todos.